Programa Janinese. Oferecimento Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas 998090078. Volare, Clínica de Terapia Capilar 999662499. Espaço Class, Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas 4002-6767. Já estamos de volta no nosso podcast Competência. Hoje eu estou conversando com a Alcione Montani, ela que é tabeliã. E a gente ficou conversando, e acabei que eu não abri espaço para você falar um pouquinho de você. Quem que é a Alcione? Como é que você foi parar nessa profissão? O que te levou a ser uma tabeliã? Olha, quem é a Alcione? Menina, perguntaram para mim essa pergunta, nossa, até embananei aqui, na prova oral, você acredita? Lá em São Paulo, e eu fiquei toda assim. E o examinador ainda falou assim, mas não é isso que está no currículo, porque isso aí eu já sei, lembrei agora. Uhum. Bom, porque tem diferença, né? Tem diferença, então. Bom, eu sou mato-grossense, nasci aqui em Mirassol do Oeste, conhece? Não, nunca estive em Mirassol. Depois de Cáceres ali. Morei mais Aliás, tempo. é uma região que eu não conheço, preciso conhecer. Então. Nasci lá, vivi a maior parte da minha infância ali, em Quatro Marcos. Vim para Cuiabá para estudar, para fazer faculdade aqui, que na época não tinha lá. Aí comecei o curso de administração de empresas aqui. Nesse período conheci o meu marido. Morei aqui quase 5 anos. Aí ele decidiu voltar para São Paulo, fui para lá. Terminei o curso de administração lá, então sou bacharel em administração de empresas, exerci essa função por um tempo. E eu gostei muito das matérias jurídicas. Uhum. E eu queria ser fiscal na época, olha como o mundo dá voltas. E aí meu marido incentivou, não, vai estudar, faz direito. Aí eu voltei para o cursinho, galera lá, 17, 18 anos, só eu lá perdida, mas consegui fazer e passei o vestibular, fiz direito. Gostei muito e queria ser juíza federal. Uhum. Então, assim, ser tabeliã não estava na minha lista, né? Nem passava. Nem de longe, né? Como eu falei no primeiro bloco, para mim era um mero carimbador. Mas aí, depois que eu passei na OAB, passei de primeiro, eu estava me achando, assim, o máximo, né? E aí eu fiz uma prova para analista acho que foi do Ministério Público, e fui reprovada na primeira fase, nem corrigiram a minha prova, a segunda. E aí eu fiquei decepcionada, mas eu não queria esperar 3 anos que precisa para prestar o concurso. Então, eu comecei a buscar outros concursos. E, dentre eles, estava muito na mídia, em 2010, o CNJ divulgando muitos cartórios vagos, e eu comecei a me interessar. Aí eu fui pesquisando, li um livro do Leonardo Brandelli, chama Teoria Geral do Direito Notarial, e lá eu até recomendo para as pessoas que se interessarem pela área, para ver se identifica, porque ele tem um capítulo que fala da função social do tabelião, que aí eu me identifiquei, e como ele fala da mistura de gestão privada com o direito público, e é mais direito civil, eu sei que eu me encantei por aquilo, e foi quando eu li esse livro que eu decidi que eu seria tabeliã. E não foi um caminho fácil, né? Para ser tabeliã, você tem que prestar concurso, né? É concorrido, é disputado, as matérias são muito específicas, a gente não via. Hoje em dia ainda tem algumas matérias na faculdade, mas na minha época não se falava nada sobre cartório, disciplinas de direito notarial, de direito registral, de protesto. Meu professor de direitos reais só falava assim, quem não registra não é dono. Fala de propriedade, de posse, só isso. Então, foi uma barreira grande para vencer, para conseguir superar, porque era muito específico. Ainda hoje, quem não é da área sofre para poder alcançar, porque 60%, 70% do que é cobrado é direcionado às matérias específicas. E é claro que tem fundamento, porque é com isso que a pessoa vai trabalhar depois, então ela tem que dominar. Então, eu passei um bom bocado ali, mas foi muito gratificante, eu me sinto realizada hoje, exercendo o meu trabalho e percebendo que eu consigo orientar as pessoas com ele. Então, esse primeiro concurso você fez, você ainda estava em São Paulo? Estava em São Paulo. E aí foi direto para essa atividade que você está? Não. Você
passou por outros cartórios ou foi direto para esse que hoje você administra ainda? Como concursada, sim, é direto nesse. Aham. Mas antes eu exerci advocacia por 10 anos, né? Uhum. Antes disso também como administradora. Mas do concurso, você já passa para aquele cargo específico. Então, passou, aprovada, para tabeliã, ou se eu tivesse escolhido uma atribuição, por exemplo, poderia ser de registro de imóveis, ou outra atribuição, poderia ser. Mas no meu caso, é tabeliã de notas e registradora civil das pessoas naturais. Então, já entra nesse. E não tem um upgrade, não tem uma promoção para mudar, é ali. No concurso de cartório, se você quer mudar de cartório, você tem que fazer um novo Outro concurso. Exato. E você pode acumular cartórios? Depende. Não por concurso. Aham. O que acontece quando a pessoa é tabeliã em 2 cartórios, eu fui também por um período, mas aí é uma nomeação, porque o cartório estava vago, então o Tribunal de Justiça não pode deixar sair ninguém, então a prioridade é para alguém concursado, mas enquanto não vem um concursado, o tribunal nomeia uma pessoa para administrar. E o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento ditando regras de como seria essa escolha, justamente para não colocar favorecidos, né? Então, tem regras específicas de como vai ser o critério de escolha. E, no caso, eu fui tabeliã em Várzea Grande também, acumulei essas 2 funções. As regras são um pouquinho diferentes de administração, porque aí lá eu entro quase como uma funcionária pública. Tem limitação de ganho, de gestão é mais limitado também, não tem tanta liberalidade. Mas é possível, sim, acumular. Já teve outros colegas que administraram 2, 3. É difícil de conciliar, porque a responsabilidade é a mesma, é muito grande. Mas só até vir um concursado. A hora que vem um concursado, ela entrega. E de quanto em quanto tempo a legislação prevê esses concursos? Olha, de acordo com a Constituição Federal, o prazo é de 6 meses a partir da vacância. Mas é difícil de cumprir esse prazo, até por conta dos custos de se desenvolver um concurso. Mas o que se vê em muitos estados, e no nosso também não é diferente, infelizmente, é que demora-se bastante para fazer e tem N motivos, né? Mas o prazo regulamentar é de 6 meses. 6 meses é o prazo regulamentar, então a gente já sabe que não acontece necessariamente. Olha, São Paulo tem acontecido assim, faz-se um concurso, finalizou, dá 6 meses, eles soltam outro edital. Até pelo tamanho, pelo montante. Sim. Do estado, não dá nem pra gente comparar, né? A gente tem um estado aí que não tem nem 4 mil habitantes, né? São 3 milhões e alguma coisa. Mas aqui em Mato Grosso deve sair concurso. Mato Grosso, né? Aqui então, deve sair. Quem tiver interesse, então, já pode ficar... Começa a estudar, já vai se orientando. É muito complicado ou é um concurso, mais um concurso? Você se especializa muito dentro dessa área e pronto. Por exemplo, a pessoa às vezes quer prestar um concurso, sei lá, para fiscal da Receita. Né? Ele vai estudar determinado. Atira para todo lado, né? Atira para todo lado. Eu não recomendo. Já fiz isso. Já estudei para MP, para Procuradoria de Município, Procuradoria de Estado. Por quê? Tem matérias idênticas, de nome. Então, constitucional, administrativo, tributário, cai em todos esses concursos. Mas para cartório, é específico. É assim, cai essas matérias, mas as perguntas são voltadas para a área. Então, se a pessoa tem certeza que é isso que ela quer, eu recomendo que estude especificamente para cartório. E aí eu posso orientar, por exemplo, o que mais cai, que ponto mais cai, porque tem todo um levantamento que a gente faz de incidência de temas. Então, dentro do direito constitucional, o que mais cai, por exemplo, em determinada banca examinadora? CESP ou NB, que já tem definido aqui no estado de Mato Grosso que a próxima empresa, no próximo concurso, vai ser o CESP. Então, você que quer prestar o concurso já pode ficar atento, que é essa organizadora, e ela tem uma peculiaridade de como que ela examina o candidato. Então, se ficar tirando para todo lado, a chance de êxito reduz bastante, no meu ponto de vista. Quer dizer, você tem que ser realmente focado. Né? Como tudo na vida, né? E concurso para cartório, além dessas matérias gerais, tem um peso muito grande, como eu falei, as matérias específicas. As normas da Corregedoria do Estado, os provimentos estaduais, os provimentos federais,
que essas matérias não caem nos outros concursos. Entendi. As leis específicas federais também, que aí cai para todos, mas tem as leis estaduais. Então, isso é um peso grande e não vai cair, seja para analista, seja para procurador, seja para juiz, não vai cair. Então, vai ser bem difícil ele conseguir estudar todo o conteúdo programático para todos os concursos. Quer dizer, foca e vai para aquilo, se é isso que você realmente quer. Eu acredito, de acordo com a experiência que eu tive, né, isso é muito particular, eu acredito que a chance de êxito aumenta muito se você focar naquilo que você quer. Legal. Gente, eu acho que é para quem tem interesse, e eu ouvi você falando antes que as faculdades não falam basicamente nada sobre o assunto. Né? Já tem algumas agora, recente, que tem uma disciplina ou outra, mas na minha época, e não foi tanto tempo assim, que eu me formei primeiro em administração, não tinha nada. Então, hoje em dia já se tem curso de especialização, curso de extensão. Você vai segmentando, né? Exato. E aí a pessoa que tem interesse vai se especializar. Mas na faculdade não tem tanto. Tanto que eu estou aqui à disposição, se as faculdades quiserem a minha visita, eu estou até me oferecendo para ir levar essa possibilidade. Porque às vezes o acadêmico de direito se forma e não sabe o que quer fazer. E não sabe que ser tabelião ou ser registrador é uma opção viável e pode ser muito vantajosa também, uma realização, e não sabe. Se a pessoa não sabe, não tem nem como escolher. É por isso também que às vezes alguns advogados pegam algumas causas e ficam mais perdidos do que o cliente. Pode ser. Porque é verdade, gente. Às vezes dá ânsia de falar assim, não, eu não posso dispensar um cliente. Né? Vou pegar e depois eu vou correr atrás para ver como é que chega lá no final. Gente, é real. Como jornalistas também recém-formados, falam assim, eu vou pegar esse negócio e depois eu vou estudar para ver como é que eu vou fazer. Só que aí você está mexendo com vidas, você está mexendo com bens, você está mexendo com pessoas, né? Sim. É muito delicado isso, né? Por isso que às vezes a gente vê algumas ações, a gente vai falar um pouquinho mais agora, gente, sobre esse universo de inventário. Que se você não entrou, um dia você vai ter que entrar e a coisa acontece e isso chega para todo mundo. E as pessoas, às vezes, quando falam de inventário, é o mesmo do cartório, é um bicho de 7 cabeças. Precisa ser assim tão complicado o inventário? Não precisa ser complicado. Isso vai depender da animosidade das pessoas. Se tem consenso, se a família tem diálogo, facilita tudo, seja no Poder Judiciário, seja em cartório. No cartório vai ser muito mais simples ainda, porque você tem o contato direto com o escrevente, com o tabelião, e o advogado tem acesso direto. Essa gestão diferenciada, né, permite isso, né? Conversa, olha, eu tenho um caso assim, se tem alguma peculiaridade, uma questão diferente, o que você acha? Antes até de apresentar o requerimento, troca essa ideia. Então, não precisa ser complexo, não precisa ser moroso. A gente finaliza inventário, às vezes, em 1 semana, 2. É que, claro, depende de cada caso. De como a família deixou organizados os documentos. Era isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa entra no inventário, aí uma casa tem um contrato de gaveta que ainda não tem escritura, aí tem um outro bem lá que o carro, o documento, não sei o quê, tudo isso vai gerar morosidade. Sim. Primeiro o advogado vai ter que fazer essa análise, né, inicial, ver o que precisa, qual é a proposta de acordo, se vai fazer uma partilha igual ou não, enfim. Ele faz isso e depois apresenta para o cartório um requerimento detalhado que seria parecido, para quem é advogado que estiver nos vendo, como uma petição inicial mais completa, já com a proposta de partilha, com os documentos ali. Então, necessariamente, para você fazer direto no cartório, você tem que ter um advogado também. Tem. Não posso colocar uma pastinha debaixo do braço, chegar lá assim, ó, vim aí. Você pode até, no primeiro momento, ir se informar. Né? Nós estamos lá para orientar, não tem problema nenhum. Mas requer a presença de um advogado para defesa dos interesses das partes. Como é consenso, nós orientamos da mesma forma, né? Igual para todo mundo. Mas é obrigatório estar acompanhado, assessorado por um advogado, tanto no Poder Judiciário quanto no cartório. Antes você tocou num assunto interessante, você falou assim, a gente presta concurso e a gente recebe os livros. Gente, porque tudo que acontece num cartório, todas as ações são lavradas. É igual, por exemplo, certidão de nascimento. Vamos só pegar um negócio aí. A pessoa perdeu. Mas aí tem que entrar, porque está registrado em um livro. Exato. Hoje, nessa era de tecnologia,
ainda continua-se com esses livros manuscritos ou está indo tudo para o digital? Uma curiosidade que Nós me passou temos aqui. livros, não são manuscritos mais, eles são mecânicos, né? A gente imprime. Quando completa o número de páginas, a gente manda encadernar. Quer dizer, o Então, profissional vai até lá. necessariamente continua tendo físico. O livro físico continua. Então, a gente tem o digital, tem backup de tudo, em vários locais, né, em nuvem, backup físico e nuvem em mais de um ponto, mas ainda tem o livro físico, onde a parte assina, a gente conserva. Isso a gente não despreza. Uhum. Alguns documentos, acessórios, guarda-se por alguns anos e depois pode ser descartado de acordo com o provimento. Mas esses não, esse é para sempre guardado. É interessante, gente, porque às vezes a pessoa fala, hoje é tudo digital, então não fica mais nada. Não, fica. Ainda existem os famosos Fica. livros, né, Livros físicos, sim. Porque se tiver qualquer dúvida, né, o documento da parte estava ali, a assinatura, não tem por que não guardar, desprezar, é muito importante. Uhum. Seja o registro do nascimento, do casamento, é a vida da É a pessoa, retrata ali, passa pelo cartório, não tem como não ser diferente. Então a gente guarda com muito zelo, é uma responsabilidade muito grande. Aqui no Mato Grosso, infelizmente, ainda é muito comum. Eu nem combinei essa pauta com ela, mas me passou isso pela cabeça, porque é uma realidade muito nossa. Isso é do Brasil todo, mas aqui especificamente. Como se tem volumes, extensões de terras muito grandes, há um tempo atrás, na região de Sorriso, lá de Alta Floresta e de outros municípios, né, teve aquelas polêmicas de registro de escrituras de terra, né, várias pessoas terem matrícula do mesmo pedaço de terra. Qual que é a responsabilidade? O que eu estou querendo chegar é mais à frente. Você presta concurso e herda todo esse histórico de um cartório. Qual que é a responsabilidade do tabelião nesse momento? Por exemplo, porque infelizmente a gente escuta, lá na região do Acre ou lá em Belém, não sei o quê, tem um monte, o cara dá um jeito lá no cartório e faz alguns papéis que não são assim tão legais. Qual que é a responsabilidade desse concursado, por exemplo, no seu caso, com esse histórico antigo do cartório? A responsabilidade é pessoal. Se eu praticar um ato ilegal, eu respondo na esfera civil, administrativa e criminal. Então, quem praticou esse ato irregular irá responder. Se eu recebi uma serventia que tem atos irregulares, como você está mencionando, não tenho como me esquivar do trabalho administrativo, de responder ofício, de prestar esclarecimentos, o que tem ali no acervo, eu vou ter esse trabalho, infelizmente. Mas a responsabilidade pelo ato é daquele que praticou e que assinou ao final. Se for um funcionário meu, por exemplo, aí a responsabilidade é minha. Entendi. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas se for da gestão anterior, não. Porque, inclusive no direito criminal, né, é individual. Mas, então, respondendo, é o outro tabelião. Quando a pessoa for ingressar com a ação, que ela se sentir lesada, ela deve procurar o nome do tabelião. Já para não perder tempo, tá? Porque se ela ingressar em nome do cartório, o cartório não tem personalidade jurídica, e aí ela vai ter indeferida a petição e vai ter que começar de novo. Então volta-se lá atrás. É interessante a gente perguntar isso, porque eu acho que muita gente fala assim, mas tá, e aí, né? Porque quando você compra uma empresa, né, se isso não for regulamentado realmente em papel, né, durante aí essa transferência da empresa para outra pessoa, você acaba assumindo o ônus e o bônus, né? Sim. Nesse caso, especificamente, está bem definido o que é de cada um. Sim, porque quando eu recebo os livros, a gente lavra um inventário também, né, do termo de transmissão do acervo, e ali tem todos os atos, né, de livro até tal página, e também quando assina, fica ali identificado quem foi que fez, e a partir daquela data tal, foi a Alcione que assumiu. Então, fica fácil de distinguir de quem é a responsabilidade, quem que vai ter que indenizar ou não. Bom, nós falamos que ia falar de inventário, vou fazer mais uma pergunta que a gente já está chegando nessa parte do inventário, porque é muita coisa, gente, parece que é simples, mas é muita coisa que não faz parte do nosso dia a dia e que a gente tem que entender. Hoje, a gente tem famílias muito diferentes do que se tinha há 10, 15, 20, 50 anos atrás, porque se casava, vivia-se junto
normalmente até que a morte os separe, tinham os filhos, né, que eram o resultado desse fruto, dessa união, e às vezes, claro, tinha os extras, mas eram extraoficiais e normalmente não entrava-se nisso, né? As pessoas preferiam ignorar. Hoje as famílias estão muito diferentes, casa-se uma vez, casa-se duas, casa-se três, tem bens aqui, não tem, aí tem vários formatos, modelos, tipos de casamento, de papel. Como que fica administrar isso tudo hoje, né? Dá para as pessoas, até para alertar, casa um, casa amanhã, casa de novo, e a papelada vai ficando. Como que fica isso tudo? Vamos dizer assim, ouve-se, vamos, como diz o povo, vamos começar pelo começo, né? Feito Jack, por parte aqui. Teve a primeira união, né? Tá, separou. E aí vai para a segunda. Recente sobre isso. E aí? Não, a gente tem que estudar o passo a passo até saber qual era o estado civil da pessoa e qual era o regime de bens num determinado momento. Por exemplo, eu estive conversando com uma colega, a pessoa casou-se várias vezes e 2 vezes com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Casou, depois casou com outra, depois casou com a mesma. É porque quando você se divorcia, fica atenta. Se você só separa, o Instituto da Separação não acabou, tá? Ela põe fim à coabitação, ao regime de bens, mas não extingue o matrimônio. Então, se você quer um tempo, vamos dizer assim, né? Você se separa, não se divorcia. Divorciou, acabou. Resolveu voltar? Tem que casar de novo. Não tem jeito. Quer voltar? Tá, então tá bom. Casa de novo. E aí, às vezes, casou de novo, você escolhe o regime de bens. Tá, mas isso, tempo, 1 mês? Não importa. Não importa, 2 dias, 3 dias, tem que casar de novo. Às vezes já fez fazer a gente de besta, né? Mas tô no ao vivo aqui, já foi. Então, mas basicamente é isso, porque a pessoa é livre, né? A gente até, quando vai fazer um divórcio, eu sou contra o divórcio, então converso, explico, pergunto se o advogado já conversou, tento de todas as formas, né, aconselhar, fazer uma composição, ver se não quer pensar mais um pouco, porque é muito sério. A gente não pode tratar o matrimônio como banalidade, né? É família, um núcleo familiar ali. Mas tem pessoas que não acha que é tão assim, ou está no calor da discussão, já quer finalizar assim. Então, não tem muito o que fazer. Quando não tem jeito, a gente atende à vontade das partes, coloca as ressalvas, enfim. Uma vez divorciado, se você se divorciou e quer voltar com seu cônjuge, só casando novamente. E aí, se for da vontade, pode escolher um novo regime de bens. E nesse caso verídico, a pessoa já estava acima de 70 anos e aí confunde um pouco mais, porque aí já não pode escolher o regime de bens, que é a separação obrigatória. E ela tinha vendido um bem e a gente estava lá. E agora? Qual é o regime de bens que se aplica aqui? Em que período que foi? Esse ex-cônjuge precisa assinar ou não precisa assinar para vender? Ela comprou, era um bem particular. Então, fica realmente confuso. A gente tem que fazer um estudo detalhado para desfazer esse nó. Porque então, tem pessoas que realmente... Basicamente, cada caso é um caso, mas é melhor que vá se resolvendo parte por parte para não chegar lá na frente e virar uma bola de neve. Exato. Inclusive, se pôs fim a uma relação, o ideal é que faça a partilha de bens, se houver, e se não houver, já deixe expresso que não havia bens a partilhar. Até para poder escolher o regime de bens do próximo casamento, porque senão fica impedido. E mesmo necessariamente que não teve aquela união que foi para o cartório e casou, porque hoje morou junto, já age da mesma forma numa separação aí? Vai depender dos dois, porque não precisa nem morar junto para configurar a união estável. Tem vários entendimentos, né, divergentes, mas se os dois compreendem que não tem nada, acabou. Se um não está satisfeito e quer o reconhecimento, se acha que está prejudicado... mesmo tendo consenso de acabou, tem que pôr no papel. Porque mais tarde alguém pode falar que não, eu não pensava bem assim. Então, é a relação entre os dois.
O ideal é que se faça pelo menos, o que eu recomendo, você não quer casar, então faz pelo menos uma escritura de união estável e coloque ali, se você quer o regime de bens legal, que é a comunhão parcial, ou se você não falar nada, vai ser esse regime. Se você não concorda que vai misturar os bens, então você deixe expresso, justamente para não mudar de ideia. Porque enquanto está os ânimos tudo de amor, é uma coisa. Aí, se depois resolve separar, muda muito. E se falecer, você vai ter que fazer prova que vivia junto, que comprou junto, que tem o seu esforço. Além da dor de perder o ente querido, você ainda tem que juntar elementos, provas, testemunhas para provar que vivia junto. Existe até um ditado meio antigo, gente, que diz que os casais deviam se separar enquanto estivessem bem apaixonados. Porque aí seria tudo muito mais fácil. Tem uma pergunta aqui que mandaram pra gente em relação aos pais socioafetivos. Como funciona? O que precisa? Já fiz um. Então, o pai ou a mãe que quiser reconhecer essa filiação socioafetiva, ela deve procurar um advogado, vai se orientar, e existe essa possibilidade, né? Faz no registro civil das pessoas naturais. Vai ter que trazer elementos que que comprove essa relação afetiva mesmo, né? Porque para evitar fraude. Não é que a gente está duvidando, né, do que a pessoa está falando, mas a gente precisa de mais elementos. Então, eu já fiz de uma pessoa, de uma família, esse reconhecimento. Ela trouxe fotos, cartinhas, aqueles cartões de Natal, de datas antigas. E tem um tempo médio para se requerer isso ou não? Não. Quando a pessoa quiser manifestar isso nela, porque uma vez reconhecida é para sempre. A paternidade, a maternidade, assim como a adoção e a filiação biológica, não se desfaz. Né? Então tem que pensar bem antes de fazer, porque depois não vai falar que é... Não pode ser na empolgação, né? Não pode. Né? Então, nesse caso, foi feito, aí eu entendi o que a senhora queria fazer o reconhecimento, orientei o advogado, encaminhamos para o Ministério Público, veio um parecer positivo e foi feito o reconhecimento. Existe uma idade limite para esse reconhecimento pais socioafetivo? Por exemplo, eu posso... crianças a partir de que idade ou até que idade, ou não tem, de repente eu resolvo assumir essa maternidade ou paternidade de alguém de 20, 30, 40 anos? Então, se for menor de idade, vamos supor, a madrinha cria, tá ali apego, quer reconhecer e tal, se for menor, a mãe biológica vai ter que concordar. Então vai ter uma anuência expressa ali. Se é maior, aí é entre este filho e a outra parte. Não tem um prazo específico, assim, não me recordo de prazo, ainda mais se for adulto. Né? Vai ser apurado outras coisas. Se a pessoa que está reconhecendo, ela está capaz, se ela está lúcida, se ela entendeu o que ela está fazendo. Se não está sob pressão. Se não está sob pressão, sob coação, por que ela quer. Então, a gente faz uma investigaçãozinha superficial, assim, de manifestação de vontade mesmo e os elementos probatórios que são apresentados. Porque infelizmente, gente, o mundo do jeito que ele anda, né? Quando você vê alguém já de uma certa idade, tem que se pesquisar mesmo, né? Porque nós, tabeliães, nós temos o dever de prezar pela segurança jurídica. Então, todos os atos que são lavrados no cartório, nós temos muita responsabilidade, e responsabilidade pessoal, né? Então, a gente, primeiro, quer atender à vontade da parte. Essa é a primeira coisa. E orientar para que essa vontade não esteja distorcida, porque às vezes ela acha que é o único meio para alcançar o objetivo dela é aquele, mas às vezes tem outro. E às vezes, para nós que estamos do lado de dentro do balcão, é fácil de identificar. E ela fala, eu não sabia dessa possibilidade, então assim me interessa, então assim eu prefiro. Então, quer dizer, às vezes a pessoa acha que só tem um caminho, mas não, chega lá, tira a dúvida, conversa, que dá para encontrar essa solução. Dá. Ou ela procura um advogado, mas os cartórios também estão abertos para orientação jurídica. Não é orientação jurídica igual de advogado, né? Não dá para ir lá exigir, olha, senta aí, vamos conversar uma hora aqui. 2 horas, 3 horas. Aí também não dá, né? Mas falar superficialmente sobre alguns institutos, o que é possível, o que não é, dependendo de algum caso, a gente analisa os documentos também, vê o que dá para fazer, o que não dá para fazer, nós também temos o dever de falar, isso não dá para fazer. Ou eu tenho a liberalidade de interpretar a lei e dizer, não, isso aqui eu faço, me sinto segura para fazer. Ou, não, isso aqui eu não faço, mas o outro colega se sente seguro para fazer. Então, é a vantagem da parte ter essa liberdade de escolha.
Então, o advogado, em vez de... Quando ele protocola no Poder Judiciário, ele não sabe para quem que vai cair o juiz. E cartório, não. Se ele quer protocolar um inventário, um divórcio, ele vai naquele que tem mais afinidade, é da confiança, que sabe qual é o entendimento jurídico do tabelião. Então, eu acho muito mais vantajoso e é o que também acelera a solução dos casos. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir um bloco, já já a gente volta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. 4002-6767. Curiosidades para cervejeiros e enófilos. Consumir cerveja também tem seus benefícios. Você sabia que a cerveja escura é melhor para prevenir coágulos que o ácido acetil salicílico? Pois é. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommeliers. Faça parte e conheça o universo da cerveja. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Forma Clean Lavanderia. Cortinas, tapetes, tênis, sapatos, bolsas, pelúcias, malas, vestidos e ternos. Valores especiais para empresas. Forma Clean Lavanderia. A economia certa para o seu tempo. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 305, Bairro Popular. Disque Delivery 3359-1999 e 98148-6077. Gran Vinhedo, rótulos renomados. Gran Vinhedo, a sua boutique de vinhos. Desfrute dos sabores sofisticados e autênticos. Solicite nosso catálogo. Faça seu pedido pelo Instagram, @granvinhedo, ou pelo telefone 98135-4003. Pompeu Pizza, a novidade que você estava esperando. Pompeu Pizza, sabores que vão te conquistar. Pizza e à la carte. De terça a domingo. Peça seu delivery a partir das 17h30 e delicie-se. 99255-9638. Pompeu Pizza. Explore sabores infinitos. 99255-9638. Ramiro de Noronha, 692, Duque de Caxias. Sabe que tem... Gente, já estamos de volta e eu estou conversando hoje com a Alcione Montani, ela que é tabeliã. E agora há pouco, Alcione, a gente tinha feito uma pergunta sobre essa questão do reconhecimento socioafetivo. Né? E aí, tem idade mínima das crianças, que a gente falou de idade máxima, não tem também? A idade máxima não tem idade máxima. Mínima, eu penso o seguinte, não me recordo se tem idade mínima, mas qual é o tempo mínimo para se estabelecer um vínculo? Entendi. De maternidade, de paternidade,
para se reconhecer. Quando tem, por exemplo, uma relação que é o padrasto ou é a madrasta que quer reconhecer como seu filho, isso terá que ser demonstrado. Né? Uhum. E aí cabe a nós verificarmos, né, se há elementos assim para levar para o Ministério Público, e o Ministério Público será ouvido e vai dar um parecer, se é favorável ou não. Nesse caso também, o pai ou a mãe biológicos, eles podem se opor e aí também isso vai parar como? Sim, se eles se opuserem vai complicar um pouco, né? Mas se eles insistirem, é só judicial, porque quando não tem consenso não se faz em cartório. Entendi. Nada. Então aí já vai para a esfera Judicial. Isso. A Ana Barros e também o Lucas abriram para umas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal fez aqui, porque eu sei que tem outras funções do cartório. A gente não vai conseguir falar sobre todos os assuntos hoje. Tá. Quanto é pago sobre os bens deixados, por exemplo, no inventário? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A pergunta ficou assim, então realmente... Tá. E quais são os tipos de inventário existente? Inventário tem o judicial, que você faz no Poder Judiciário, tem o inventário extrajudicial, ou que a gente chama também administrativo, porque é fora do judiciário, e aí você faz em qualquer cartório de notas do Brasil. Não sei se é exatamente isso que ela quer saber. Também tem tipo de inventário, que outro dia eu falei, inventário negativo, que é quando a pessoa não deixou bens a inventariar. Então, o herdeiro, o cônjuge, enfim, os representantes da família pode fazer esse inventário negativo, que é para dizer, olha, não deixou bens, não tem partilha, ou não deixou dívidas também, dá baixa no CPF. E o fato de deixar esse esclarecimento é importante para o cônjuge sobrevivente que, porventura, desejar se casar novamente, vai poder escolher o regime de bens. Uhum. Se não fizer, não precisa fazer inventário porque não tem nada. Vai ter algumas limitações e uma que mais repercute é essa. Com relação ao valor, eu vou responder de algumas formas para ver se atende a pergunta. No estado de Mato Grosso existe um teto. Tá? Então, a partir de R$250 mil já se atinge esse teto e a partir daí não se cobra mais emolumentos, a não ser que haja atos sucessivos. Por exemplo, vai fazer o inventário do avô e da avó ao mesmo tempo. São 2 inventários, então 2 tetos. Mas, do contrário, se o patrimônio era de 250 mil, é esse valor. Se for de 1 milhão, é o mesmo valor. Diferente do Poder Judiciário, que lá você pode olhar que tem 2% de taxa, sei lá, judiciária, outro de taxa não sei das quantas. Então, quanto maior for o patrimônio, maior serão as custas do judiciário. Então, peraí. Pelo cartório tem um teto mínimo. Tem o mínimo, que é R$226, e o máximo está em torno de 5.600. Aí, depois que passou desse valor, assim, do patrimônio, de 250, já não acresce mais nada de base da escritura. Pode ter uma diferença, assim, tem alguns servicinhos menores, taxas de comunicação de um cartório para outro, dependendo do número de herdeiros, isso pode variar um pouquinho, mas é bem pouco. Então, tem o teto. A pessoa já sabe que é o máximo que ela vai pagar, vai ser isso. Agora, no Poder Judiciário, é bem mais caro. Tem um site do TDJ que você consegue fazer uma simulação, e teve um período que eu fiz e ficava bem mais caro. É diferente, então, né? O cálculo. O cálculo. Fora isso, vai ter que ser pago, se não estiver na faixa de isenção, vai ter que pagar o imposto ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, tem essa incidência, você calcula, o advogado apresenta a relação dos bens que serão partilhados e ele vê quanto vai ser que tem que pagar de imposto. E depois o registro, se for bens imóveis, vai levar para o registro de imóveis para pagar a transferência, né, para quem vai ficar. Se for veículo, leva no Detran, enfim, aí finaliza. E aí são as custas, entre aspas, normais. Isso. O que acontece quando a pessoa falece e deixa mais dívida do que bens? Ou só dívida e nada de bens? Então, os herdeiros não são obrigados a responder pela dívida do falecido. Se quiser pagar por questão de honra, enfim, né, ideal que se pague. Mas não responde além das forças da herança. Então, se deixou 100 mil de patrimônio e 200 de dívida, os primeiros credores vão receber esses 100 mil que tinha e o restante, infelizmente,
vão ficar sem receber. Isso vai da boa vontade também Sim. do favorecido. Sim, entre pode aspas. negociar, né? Aham. Mas se ficou alguma coisa de patrimônio e tem dívida, primeiro paga as dívidas. Quando vamos lavrar o inventário, como é que a gente vai saber se tem ou não dívida? Através das certidões negativas. Nós somos obrigados a exigir a apresentação. Então, vem certidão da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do município. Uhum. Então, se tiver débito, vai ter que negociar para pelo menos sair uma certidão positiva com efeito de negativa, se ela fez um parcelamento, alguma coisa assim. Então, aí consegue finalizar, senão não consegue. Senão não consegue finalizar. Não. Então, não é bem assim, gente. Morreu, tô salvo. Não. Nem o que morreu, às vezes, vai estar salvo. Né? Brincadeiras à parte aí. A contratação de um advogado obrigatória, processo de inventário Sim, o advogado é imprescindível, tanto no processo judicial quanto no extrajudicial. Precisa contratar um advogado. Pode ser um para todos. Como há consenso, ele vem representando todos. Uhum. Então, isso fica um pouco mais Facilita econômico. também. Facilita o diálogo também. E até, eu acho que, além do diálogo, eu acho que facilita meio que um tudo mesmo. Sim. Quem arca com as despesas desses processos de inventário? Olha, são as partes que arcam, elas podem combinar entre si, né? O que poderia fazer um rateio proporcional que cada um vai receber, mas nessa parte a gente não entra. Não interfere. Não. É a família que combina como que vai ser pago, se alguém vai adiantar e o outro vai pagar depois, a gente não interfere. Tá. Existe algum prazo para se iniciar um processo de inventário? O ideal é que seja até 60 dias, é um prazo que está no Código de Processo Civil. É um prazo curto, né? Que a pessoa está ali, né, com essa dor, mas é o que tem. Mas se você não seguir na esfera do extrajudicial, aqui em Mato Grosso eu não tenho visto a aplicação de multa, que seria a penalidade por não observar o prazo, seria a incidência de uma multa sobre o imposto. Então, não é sobre todo o patrimônio, é sobre o imposto de TCMD. Mas aqui não tem sido aplicado. Só que aí o que acontece? Ela não aplica a multa, mas se os bens valorizaram, o cálculo vai ser em cima do valor atual. Né? Então, isso pode. E quando já se está correndo o inventário e aparecem novos herdeiros? Eles terão que ser habilitados também no processo de inventário. Isso com a comprovação daí que realmente são herdeiros. Havendo consenso. Se todos que estão ali reconhecem que é herdeiro mesmo e tal, não, realmente habilita sem nenhum problema. Se há discussão se é ou se não é herdeiro, só na esfera judicial. Ok. Deixa eu ver qual que é outra pergunta. Existe algum prazo? Eu já te perguntei. Quais os 2 passos mais importantes para a realização do inventário? Por que 2 passos? A pessoa perguntou, eu não sei. Bom, vamos elencar aqui 2 passos. Primeiro, contratar um advogado, né? É essencial. Procurar um cartório de notas da sua confiança, né? Elencar todos os bens. Quem for nomeado inventariante ou a família às vezes já tem uma pessoa de preferência para cuidar disso, vai relacionar todos os bens, direitos e obrigações, fazer essa organização desses documentos, entregar para o advogado, fazer a petição e só ir acompanhando. Quando acontece de fazer todo esse levantamento, aí tem impostos atrasados, tem pepino rolando aqui, tem ação judicial, tem penhora, tem que se resolver tudo isso antes para depois ir para um cartório ou automaticamente esse inventário já vai para a esfera judicial? Olha, depende. Não precisa ir para a esfera judicial se houver consenso. Então, tem todas essas restrições que não vai conseguir finalizar, não inviabiliza a via extrajudicial, no meu ponto de vista. Mas vai ter que ser resolvido tudo isso antes. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a pessoa precisa ser nomeada inventariante para poder ter acesso ao banco, para pegar extrato na empresa, alguma coisa assim, ela pode fazer uma escritura de nomeação de inventariante no extrajudicial. Então, vai no cartório, faz só essa parte. Então, os herdeiros concordes assim, que tem consenso, combinam que você vai ser inventariante. Então, faz uma escritura de nomeação de inventariante e, a partir desse momento, você vai representar o espólio em todo lugar que precisar. E, com isso, você vai conseguir negociar, você vai conseguir os documentos, e aí, a hora que tiver tudo resolvido, pode vir para finalizar. Digamos que eu moro aqui, ou a família, ou
quem faleceu mora em Cuiabá, mas a outra pessoa está lá na Paraíba ou lá no interior, vamos pôr lá em Rondonópolis. Eu posso fazer num cartório em Rondonópolis ou necessariamente eu tenho que fazer na cidade que essa pessoa residia? Ela pode fazer em qualquer cartório de notas do Brasil. Saiba que você é livre. O que vai pegar? Se o imóvel é aqui de Mato Grosso, e você fizer aqui, você pode colher assinatura pelo e-notariado. Então, aí, mesmo que a família está no Pará, está nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, consegue assinar à distância, se preencher os requisitos para emissão do certificado digital. Ou ela tem um certificado digital da plataforma ICP Brasil, né, que é um nível de segurança, pode ser o modelo A1 ou A3, para quem entende um pouquinho de certificado, sabe que é um nível de segurança. Ou do próprio e-notariado, que é emitido gratuitamente pelos tabelionatos de notas, que oferece esse serviço, e em algumas situações a gente consegue emitir de forma remota. Uma questão que ajuda muito é quando a pessoa tem a CNH com aquele QR Code atrás, a CNH digital, é um fator de verificação que a gente consegue fazer digitalmente. As novas já vêm agora. Já vem. Por isso que agora, quando você vai encaminhar para algum lugar, tipo uma cópia da sua CNH, você tem que fazer frente e verso, que antes não precisava. A gente consegue acessar o banco de dados e assim passa essa segurança, a gente consegue emitir o certificado digital. Então, a família pode estar espalhada pelo mundo que vai conseguir assinar assim, do conforto de casa e às vezes pelo celular. Porque baixa o aplicativo no celular, então onde você tiver com internet, você finaliza. Existindo consenso... Olha, paz, o que precisa. É o que precisa, exatamente. No momento de finalizar, quer dizer, até um pouquinho antes, finalizou a minuta, a gente manda para todos lerem. Concordou? É isso aqui mesmo que vocês querem? Representa a vontade de vocês? Ótimo. Então, vamos agendar para fazer a leitura e a assinatura. Então, de forma remota, faz como uma videoconferência, e aí faz a leitura, ou a pessoa já leu, já declara que está ciente, é aquilo que ela quer mesmo, então depois vai um link e ela assina. Pode ser assinatura com números ou com leitura biométrica, facial, como ela escolher para a segurança do equipamento dela. O que acontece quando alguém tem uma procuração dessa pessoa que faleceu enquanto vida para gerir os negócios? O que acontece com essa procuração? Ela continua tendo validade? Automaticamente? Automaticamente. Quer dizer, não é automaticamente. Você precisa levar essa notícia, né? Porque senão como é que vai saber? Né? Tem uma comunicação interna. Quando se lavra um registro de óbito, ela é comunicada na central. Mas se você sabe que alguém tinha uma procuração e você leva essa informação, automaticamente ela vai ser baixada. Tem um tipo de procuração, que é procuração em causa própria, que aí é irrevogável, né? Mas se for para administração, às vezes até para venda de bem específico, se é só dessa, assim, ainda que seja pública, ela vai ser essa procuração em causa própria? Só para o pessoal entender melhor. A procuração em causa própria é como uma escritura de compra e venda, só que ela não preenche todos os requisitos naquele momento. Vamos supor que você precisa de uma determinada certidão que não saiu e ela é obrigatória para lavrar a escritura. Então, eu não posso lavrar a escritura. Mas você quer finalizar esse negócio, então você pode se utilizar da procuração em causa própria. Os termos dela é muito semelhante, mas aí não vai ser registrado no primeiro momento, porque você vai precisar apresentar esse documento que tinha ali, só que esse negócio já finalizou, a outra parte está livre, viajou ou morreu, né, se acontecer uma fatalidade, e você, preenchendo os requisitos que estavam faltando, você leva a registro. Porque essa procuração é um título translativo de direito, então você não vai ter que fazer outra escritura. Com ela, você já ingressa no registro de imóveis. E poucas pessoas sabem disso. Então, facilita muito, dá muito mais segurança jurídica, tanto para o comprador, principalmente, né, para o comprador que já desembolsou muitas vezes ali boa parte do preço, ou 100% do preço. E a partir do momento que ele conseguiu o documento que estava faltando, ele junta no registro de imóveis, paga os emolumentos lá e transfere. Mas aí são específicos para aquele único negócio, para aquele único bem? Específico, é para aquilo. Tem que estar descrita a matrícula, em nome de quem que estava, muito semelhante à escritura de compra e venda, inclusive em relação aos emolumentos. A base de cálculo é equivalente à escritura de compra e venda. Certo. Gente, é claro que nós
poderíamos perguntar mais um zilhão de coisas. Cartório tem um mundo cartório, ali. Olha, que eu não falei. Exatamente. Você ainda nem falou um terço só para a gente entender. Quais os outros serviços que o cartório presta para a gente no dia a dia? Olha, primeiro que tem vários tipos de cartório. Né? Tem cartório de notas, registro civil de pessoas naturais. Vamos falar bem rapidinho. São quantos no total? Vamos contar aqui, uns 5. Registro de imóveis. Conhece registro civil de pessoas jurídicas? Inclusive é onde registra empresas de radiodifusão. Aí, ó. Não é na junta comercial. Não é na junta comercial? Não, é em cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Sabia disso? Não sabia, não. Tem um cartório de registro de títulos e documentos. Quando você tem um contrato particular que não tem ingresso no registro de imóveis, por exemplo, ou qualquer outro tipo de cartório, aí você pode registrar lá para conservação. Então, se você perder sua via, você vai pedir uma certidão atualizada, ela tem valor de original. Entendi. Você fez um poema, quer registrar? Registra vai lá no registra. RTD. Exatamente. Então, tem o cartório de protesto, que também é para que é o que mais as pessoas conhecem. Às vezes conhece, para levar, né, para cobrar, né? Que mais? Então, cartório de notas, a gente faz vários serviços que já prestava antes e com a desjudicialização que eu te falei, ingressaram o inventário, o divórcio, muito prático e rápido também. O que mais? Atualmente, a adjudicação compulsória de bens imóveis. O que é isso? O que é isso? Eu já ia te perguntar. Então, quando a pessoa comprou um imóvel e não transferiu, né? Não fez, às vezes, a escritura, fez um contrato de compra e venda e, por algum motivo, não consegue que o vendedor assine essa escritura, ou o contrário também. O inverso também pode. Então, vem para suprir isso. Então, ela vai comprovar que comprou e que quitou. Então, aí a gente vai exigir alguns documentos, né, para apurar a veracidade de tudo isso, vai lavrar uma ata notarial. E essa, diferente da uso capião, que também é um processo que veio do judiciário, pode ser em qualquer cartório de notas. Entendi. Não precisa ser do próprio município. Então, da uso capião, não. A ata notarial precisa ser em algum dos cartórios do município. Do município. Isso. Mas aqui não é livre. E, então, a uso capião é um outro processo que era exclusivo do judiciário e os cartórios têm feito. Hoje tem feito isso também. E acelera muito o procedimento. E essa questão aí dos imóveis, que às vezes compra, fica aquele contrato de gaveta, depois eu vou levar no cartório, vou deixando, a pessoa some, desaparece, falece, muda de cidade, nunca mais encontra. Então eu posso fazer via cartório. A gente vai ter que analisar cada caso. Se tiver toda a documentação. Ver o que se salva ali de documentação, o que ela tem de elementos, né, que comprova essa negociação, porque às vezes a pessoa não tem nada. Tem história que perdeu, que molhou, que queimou. E aí a gente tem que acreditar só na palavra. E aí fica complicado. Fica complicado, porque quem vê cara não vê coração. Antigamente, gente, as pessoas tinham algumas maletas ou caixas que se guardavam todos os documentos. Hoje as pessoas estão tão confiantes nos meios eletrônicos que às vezes falam, não, tá tudo arquivado lá no meu e-mail, tá tudo arquivado. Isso é um risco que se corre. O famoso papel, o famoso guardar, ainda é muito importante, né? É importante. E o RTD, que é o Registro de Títulos e Documentos, não é minha atribuição, eu estou defendendo porque poucas pessoas sabem da existência. Tem um papel importante. Se você quer guardar, pode registrar lá só para conservação ou para dar conhecimento a terceiros. Então, se você fez um contrato de gaveta, que o pessoal chama, né, para ficar guardado, mas você não tem intenção de esconder nada, só por um tempo, você pode registrar lá. Que aí, se porventura acontecer alguma coisa, você demonstra a sua boa-fé, que você comprou, que você vendeu, enfim, não importa o motivo, você registra lá e aí terceiros não podem alegar desconhecimento. Entendi. Isso tem repercussões importantes. Escritura é um bem público? Por exemplo, eu quero saber, sei lá, principalmente nessa questão de inventário. Mas eu não tenho essa escritura. Eu posso ir num cartório e pedir uma cópia? Por exemplo, se eu tiver relação com aquela... Pode. Posso. E se eu não tiver relação? Depende. Se você tem informações do livro, termo e folha, você pode solicitar, ou você pode solicitar a busca, você só vai ter que se identificar, porque a nossa publicidade se dá através das certidões, então o acervo é público. Diferente, por exemplo, se você quiser uma certidão de um testamento que eu lavrei, aí não. Só
a família e só após o óbito do testador. E aí é restritíssimo, né? Mas fora isso, a maioria dos documentos estão disponíveis para emissão de certidão. Gente, esse negócio de testamento, eu já vou te convidar para a gente voltar e falar só especificamente sobre isso. Tem vários porque tipos. É uma coisa meio que de filme, né, gente? A gente vê muito pouco, né, em torno... É verdade. Não é verdade que é coisa de filme? O pessoal tá rindo aqui. Mas gente, a gente vê aqueles filmes e aí a leitura do testamento. E testamento no avião, já viu? Não. Eu já vi. Já... Testamento militar. Eu falei outro dia, tem isso? Eu falei, tem. Testamento... Tem. Ai, pronto, gente. Agora já tô doida. Já tô querendo saber tudo, mas eu não tenho mais tempo. Alcione, então tem vários tipos de testamento. Tem vários tipos de testamento. E é realmente sigiloso igual nos filmes? Só abre depois assim com todos os presentes? Tem uma central de testamento no Brasil. A gente envia essa certidão para lá, mas só emitem a certidão até para comunicar que tem ou não tem quando você apresenta a certidão de óbito do testador e que quem está solicitando é parte. Senão a jornalista investigativa vai lá, sabe que eu lá virei um testamento, quer saber o que eu coloquei lá dentro. E aí? Cadê a segurança? Verdade. E se reconhecer um filho? Fica a dica. Se reconheceu em testamento, essa cláusula não pode ser anulada, ainda que revogue o testamento expressamente. E eu posso... Gente, é um assunto para um outro programa. Porque aí já vem as perguntas. Eu posso deixar tudo pro meu gatinho, não deixar nada pros filhos? Eu posso deixar a minha esposa ou o meu marido sem nenhum bem? Né? Eu posso não sei o quê. Aí é pode um assunto doar tudo? Não posso pode. Doar tudo? Né? Depende, tem herdeiros necessários, não tem? Que herdeiro necessário? Alcione, obrigada por essa 1h30 de conversa que voou. Nossa, já foi tudo isso? Já foi tudo isso. Se as pessoas quiserem mais perguntas, pode fazer pelo Instagram? Tem algum canal? Pode mandar lá no Instagram, Alcione Montani Tabelian. Vou ficar feliz em receber sua pergunta. E vamos juntar as perguntas e vir responder aqui junto com a Jane. Eu gosto muito de falar sobre isso, me sinto muito à vontade e gosto de esclarecer as dúvidas. Então, pode mandar minha pergunta lá. E eu queria falar também para você que quiser vir ser minha colega de trabalho. Posso falar? Rapidão, pode. Você tem 30 segundos. Que você que quiser ser tabeliã, que você quiser ser registrador, vai ter concurso aqui em Mato Grosso. Pode me procurar para ter dicas. Eu estou com um projeto de mentoria para orientar essas pessoas, para não bater tanto a cabeça quanto eu fiz, né? Então, a ideia é facilitar e trazer e mostrar para as pessoas essa nossa área, que tem uma área convidativa muito especial para atuar também no mercado de trabalho. Show, brigadão, tá? Beijo para você que está em casa, fiquem com Deus. Amanhã eu tô aqui a partir das 19h, mas terça-feira que vem a gente vem falando de um assunto bem semelhante a esse. Vocês vão gostar. A gente vai falar realmente de como facilitar, colocando tudo aí num sistema, né, de empresa. Vocês vão gostar, gente. O assunto é muito bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Programa Janinese. Oferecimento Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas 998090078. Volare, Clínica de Terapia Capilar 999662499. Espaço Class, festas e eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança, segurança 24 horas 40026767.